Boa tarde, eu sou a Noemi Duran e quero te dar as boas-vindas a Fundamentos de Fé e Ciência, a série de webinars da sede europeia de Geoscience Research Institute, na qual exploraremos a relação entre a Bíblia, filosofia e ciência com respeito às origens. Seguimos no módulo de Biologia e hoje vamos compartilhar nossa sessão número 11. Epigenética e pré-adaptação. Como vocês podem adivinhar pelo título, hoje vamos seguir falando de genética. A genética é a parte da biologia que estuda a herança. E a genética molecular é a parte da genética que estuda as moléculas que contêm informação que passa de geração em geração. Como vocês já sabem, essa informação se encontra codificada no DNA e protegida como um tesouro no núcleo das células. Vamos começar com uma pergunta. Vocês sabem que o DNA são moléculas longas em forma de escada de caracol. No núcleo de uma célula humana existe 23 pares de cromossomas, que são 46 moléculas de DNA. Se colocamos o DNA de uma só célula humana em uma fila, uma molécula de trás da outra, quanto medirá? Essa é a pergunta. Eu vou compartilhar em um questionário. Vamos ver. Você já tem a pergunta? E vocês têm 4 opções de respostas. Tem que marcar que vocês acham que é a correta. 8 nanômetros, 3 milímetros, 1 centímetro e 2 metros. Pois se existe alguém que não sabe, 1 nanômetro é 1 milhão de vezes mais pequeno do que 1 milímetro. Podem responder sem medo, nós não vamos reprovar a ninguém. Vamos esperar um pouquinho. Nós temos uns 60% das pessoas que responderam. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos ver que os que não responderam ainda se animam a responder. 70%. Eu acho que mais ou menos todos os que queriam responder já responderam. Vamos finalizar a votação. Parece que existe uma divisão aqui de opiniões, mas a maioria se decidiram por 2 metros. Vamos finalizar a votação. A maioria, os 73%, falaram que 2 metros. Se vocês querem saber qual é a resposta correta, efetivamente, a longitude total de um DNA de uma célula humana é de aproximadamente 2 metros. Dentro de cada uma das nossas células existe 2 metros de DNA. Como pode ser? Como é possível? Vocês sabem que as células são microscópicas, não se podem ver à simples vista. E o núcleo é somente uma pequena parte da célula. Como pode caber 2 metros de DNA aí dentro? Acontece, como dizíamos, o DNA é uma molécula muito longa, mas muito fina. E isso permite que ela se pode acomodar num espaço pequeno se ela se organizar bem. É como esse carretel de linha, que mede 100 metros, mas que ocupa pouco espaço.
porque está enrolado de uma forma organizada ao redor de um tubo de plástico. Vocês já se deram conta que as células estão muito bem desenhadas e o mesmo passa no interior do núcleo. O DNA tem o seu próprio carretel, que está formado por umas proteínas especiais. Proteínas, como não, que se chamam histonas. As histonas se agrupam de 8 em 8, formando pequenos pacotes de DNAs. E o DNA se enrola ao redor, formando uma estrutura que parece um colar de pérolas. Depois, todo o conjunto se compacta ainda mais e os pacotes de histonas e DNA, que se chamam nucleossomas, se enrola de uma maneira espiral e se formam fibras grossas que se dobram ainda mais. Nesse desenho nós podemos ver um modelo com todos os níveis de dobras. Ainda que sempre representamos o DNA com a típica estrutura de escada de caracol, na realidade não se encontram assim, senão enroladas ao redor das histonas, muito dobradas, porque senão não caberia. Quando a célula vai se dividir, o DNA se compacta ainda mais. As moléculas de DNA se fazem mais curtas e mais grossas e se separam entre elas. Nesse momento é quando se podem ver os cromossomas no microscópio. Aqui está os cromossomas. Mas normalmente durante o resto do ciclo celular, quando o DNA se está dividindo, ele se encontra no impacto de compactação intermeia. E quando nós olhamos, vemos um amaranhado de fibras, como essas manchas, da qual não pode se distinguir a diferença entre as moléculas. O fato de que o DNA esteja enrolado supõe um problema. Já explicamos que o DNA contém a informação para fabricar todas as proteínas do corpo e outras moléculas, como os ARNs e as células que necessitam. Essa informação tem que estar disponível para copiar-se e usar-se quando haja falta. Mas o que acontece se quando a informação que necessita para uma proteína determinada se encontra dentro do carretel, tampada pelo resto da estrutura, e não está acessível para que as proteínas possam encontrá-la, ler e copiar? Como vocês podem imaginar, tudo está pensado. A maioria das células não utilizam todo o DNA. Lembre-se que todas as células do corpo se formam a partir de uma célula inicial, que é o cigoto. Assim que cada célula está todas as instruções para fabricar um organismo completo. No princípio do desenvolvimento embrionário, as células são todas iguais, mas em seguida começam a especializar-se. As que vão formar parte do sistema nervoso adquirem uma forma de estrela, muito diferente das que acabarão formando a pele, o fígado ou os músculos. Parte das especializações das células consiste em bloquear o DNA que já não vão necessitar. As neuronas nunca vão fabricar enzimas digestivas ou fibras musculares, bloqueiam o DNA que contém essa informação. Se empacota de uma maneira muito densa, se bloqueia e assim deixa mais espaço para o DNA que sim que vai utilizar para essa forma. Isso nós sabemos faz muito tempo, mas nas últimas décadas os científicos descobriram os mecanismos que usam as células para bloquear ou desbloquear determinadas zonas do DNA. E esses descobrimentos são incríveis. Nós entramos de cheio no tema de hoje, que é epigenética. O término epigenética está formado pela palavra genética e pelo prefixo epi, que significa por cima ou por fora. Se a genética estuda o interior do DNA, a epigenética estuda o que está por cima ou por fora do DNA.
Aqui nós temos um desenho parecido ao que vimos antes, dos níveis de empacotamento do DNA. Mas se vocês olham bem, vocês vão ver que em alguns lugares o DNA e as histonas estão aderidas a umas moléculas pequenas e diferentes de cor amarela. Essas moléculas são como etiquetas, que se colocam por cima ou por fora do DNA, em lugares específicos e que afetarão a expressão dos genes. Algumas dessas etiquetas fazem com que o fragmento do DNA onde se encontra, que estava inacessível no fundo, se desenrole e se abra, para que as proteínas que têm que ler e copiar possam fazê-lo. Existem outras etiquetas que fazem todo o contrário. O fragmento do DNA se fecha e se bloqueia e não se pode ler. Isso é muito importante, porque a informação, as letras do DNA, seguem estando aí, na ordem correta, mas não servem para nada, porque não podem ser lidos. É como se tivéssemos um livro que 2 folhas estão pregadas entre elas. O texto do interior segue aí, mas nós não podemos ler nem saber o que diz, porque nós não podemos aceder a esse texto. Essas etiquetas que abrem e fecham o DNA são moléculas químicas. Normalmente são grupos metilo, como esse. Assim que quando as etiquetas estão colocadas, os especialistas dizem que o DNA está metilado. Essa etiqueta e outros têm 2 características muito importantes. A primeira é que as etiquetas se colocam e se tiram dependendo dos fatores ambientais. O que coloca e tira as etiquetas em determinados lugares do nosso ADN são coisas como a comida que comemos ou a quantidade de estresse no qual estamos submetidos. A segunda característica é que essas etiquetas se herdam. Passam à seguinte geração. Quando o DNA se copia para fabricar as células sexuais que utilizam para a reprodução, não somente se copiam as letras do DNA, senão também as etiquetas que estão por fora. Não sei se vocês se dão conta do crucial que é isso. Seguramente não, porque é difícil. E os científicos que descobriram também demoraram muito em perceber o que estavam vendo e as implicações que isso tinha. Eu vou contar algumas das investigações que fizeram com que eles abrissem os olhos. Havia um grupo de investigação que estavam estudando como as mães ratas cuidam dos seus bebês ratinhos. E notaram que algumas ratas eram muito carinhosas, passavam muito tempo lambendo, fazendo um carinho aos seus filhinhos. Mas outras ratas eram nada carinhosas, não se importava com as suas crias. E existem outras que tinham um comportamento entre meio. Estudaram as crias dessas ratas até que se fizeram adultas. E aconteceu que os filhos das ratas pouco carinhosas eram animais agressivos, estressados, com comportamentos anormais. Mas as ratas que tinham recebido carinho de pequenas eram muito mais saudáveis e tranquilas. Para saber se a diferença era genética, se as ratas pouco carinhosas tinham genes de uma má mãe e tinham passado aos seus filhos, e por isso seus filhos eram problemáticos, os investigadores decidiram fazer um experimento, intercambiando as camadas. Assim que colocaram os filhos de uma rata pouco carinhosa com uma rata carinhosa, para que os criara, e vice-versa. Outra vez observaram, até que fizeram adultos, e o experimento demonstrou que não importava quem era a mãe biológica, o importante era como tinham sido tratados de pequenos. Aquelas que tinham tido muitos carinhos e cuidados seguiam sendo mais saudáveis e menos agressivas que as outras.
independentemente dos seus genes. Quando estudaram o DNA dos dois tipos de ratas, viram que havia uma diferença significativa no padrão de metilação. Assim que o tipo de trato que as mães davam aos seus filhos tinham mudado as etiquetas do DNA das ratinhas, e isso afetava os genes que se expressavam anos depois de adulto, no seu comportamento e na sua saúde. Existe outro experimento muito interessante que se fizeram com ratos também, que tinha uma mutação chamada agouti, que faz com que o rato que possui sejam amarelos, obesos e diabéticos, e com alguns outros problemas de saúde. Essa mutação sim que afeta a sequência das letras do DNA e se transmite à descendência dos seus filhos. Os filhos agoutis têm o mesmo aspecto e os mesmos problemas que os seus pais. Os investigadores decidiram alimentar as mães mutantes grávidas com uma dieta especial rica em alimentos com metilo. E aconteceu que a maioria dos filhos que nasceram dessas fêmeas nasceram com aspectos normais, marrons, nem obesos, nem diabéticos, e viveram vidas longas e felizes sem problemas de saúde. Nessa fotografia vocês podem ver a mãe e ao filho. E ao analisar o DNA dos seus filhos, descobriram que a mutação seguia aí, mas que a zona estava metilada, etiquetada, de uma maneira que o gene estava bloqueado, não se podia ler e, portanto, a doença não se manifestou. Esses estudos se fizeram com diferentes tipos de animais e os resultados foram mais ou menos os mesmos. As circunstâncias externas, sobretudo durante o desenvolvimento embrionário e as primeiras etapas de vida, causam mudanças nos padrões de metilação do DNA, colocam e tiram etiquetas. Isso tem consequências boas ou más na saúde do indivíduo e na sua descendência. Ainda que esse tipo de experimento não se faz com pessoas por razões éticas, os investigadores descobriram que isso ocorre estudando a famílias de pessoas que sofreram situações de muito estresse ou de grandes dificuldades. Se estudaram, por exemplo, os descendentes de pessoas que passaram fomes, guerras ou que tiveram fechados em campos de concentração. Alguns dados que recopilaram são lógicos e esperados. Os filhos das mulheres grávidas, quando passaram por essas circunstâncias, sofreram as consequências e padeciam distintos problemas de saúde. Existem outras observações que já não são tão imediatas. Acontece que os efeitos negativos da saúde continuavam mais à frente, que não somente os filhos, como os netos e bisnetos, ainda que tivessem vivido em circunstâncias normais e sem nenhum tipo de privação, ao estudar o DNA dessas famílias, descobriram que haviam padrões de metilações anormais. Reunindo as informações de muitos estudos, os expertos chegaram à conclusão de que os fatores externos que afetam a etiqueta do DNA têm efeitos muito prejudiciais. Os fatores que sabemos que são bons, saudáveis, têm efeitos positivos, e os fatores que nós sabemos que são maus têm efeito negativo. Uma alimentação saudável, fazer esporte, ter amigos, uma boa vida espiritual, todas essas coisas etiquetam o ADN de uma maneira boa, que se abrem os genes corretos e se bloqueiam os genes que não interessam se expressar. Ao revés, uma alimentação pouco saudável, drogas, estresse e coisas assim faz com que determinados genes que deveriam expressar-se não se expressam e outros são abertos, que deveriam estar bloqueados. O câncer, por exemplo, tem componentes genéticos. Existem pessoas que têm predisposição para o câncer, está escrito nos seus genes, e não podem fazer nada. Mas sim que podem.
Uma alimentação adequada, um estilo de vida saudável, pode ajudar a etiquetar esses genes que facilitam o câncer para que fiquem bloqueados, quietinhos e não se expressem. Isso não significa se nós comemos bem, fazemos esporte ou temos uma boa relação com os outros, nós temos uma garantia de não sofrer câncer. Sabemos que isso não é assim por desgraça, porque muitas pessoas passam por essa doença ou não, mesmo tendo uma vida saudável. Existem vários estudos científicos que relacionam o câncer com fatores epigenéticos. Isso nos dá uma esperança. Não podemos decidir os genes que nós vamos ter, mas sim que podemos controlar a sua maneira de atuação, colocando as etiquetas adequadas. Eu gosto muito de falar sobre esses temas porque é uma reafirmação da mensagem de saúde que os adventistas levam proclamando desde faz séculos. Helena White e os pioneiros não sabiam nada de epigenética, mas recomendavam muitas das coisas que a ciência atual descobriu que realmente funciona. E já não digo mais. Agora eu vou me arriscar que os teólogos aqui briguem comigo por sacar alguns textos de contexto. Existem alguns versículos da Bíblia que parecem falar de epigenética. Nós encontramos em Êxodo e em Deuteronômio. E descrevem a Deus extendiendo a maldade de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Mas em outros lugares da Bíblia, assegura que Deus não faz pagar os seus filhos pelos pecados dos seus pais. Como se entende isso? Deus estava lembrando as pessoas que as ações dos seus pais têm as consequências para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Consequências mais graves e profundas que ninguém daquela época podia imaginar. Com respeito ao tema que nós estamos tratando nesse webinar, os descobrimentos da epigenética têm umas implicações enormes. Se o sistema do DNA e proteínas já era uma evidência incrível do desenho, essa capa de informação extra que contém os fatores epigenéticos fazem o argumento ainda mais poderoso. A epigenética nos ensina que os seres vivos estão equipados com muito mais genes do que necessitam para sobreviver. Contém uma grande informação extra que nos serve para adaptar a algumas circunstâncias novas, acendendo ou apagando determinados genes. Ao revés, o término mutação e seleção natural não se pode explicar a aparição da epigenética. Na palavra do Richard Dawkins, no livro O Relojeiro Cego, a evolução não tem objetivo a longo prazo. A seleção natural não tem um propósito, não planifica para o futuro, não tem previsão, nem sequer tem visão. Mas a epigenética nos fala todo o contrário, que os organismos vivos foram construídos com uma previsão e estão planificados para enfrentar as circunstâncias futuras e diferentes das que viveram até agora, tanto eles como seus antepassados. E tudo isso sobre o que pode haver parecido atuar a seleção natural. Os descobrimentos da epigenética também afetaram as explicações clássicas da teoria da evolução. Lembra quando nós falamos das mutações teoricamente beneficiosas, mas que na realidade estragam as coisas? Existe um exemplo que aparece nos livros de textos que se referem aos peixes cegos que vivem nas covas do México. A explicação tradicional para essa presença das populações de peixes cegos nas covas é a seguinte: os antepassados desses peixes viviam ao ar livre e tinham olhos que funcionavam. E outro grupo desses peixes
foram viver em covas subterrâneas onde não tinha nada de luz. Casualmente, porque as mutações ocorrem ao azar, um desses peixes sofreu uma mutação que impedia fabricar os olhos. Em outra circunstância, essa mutação havia sido muito prejudicial, mas no interior de uma cova não supõe nenhuma desvantagem, porque ninguém pode ver nada. Inclusive, podia-se dizer que é uma vantagem. É que os olhos são algo muito complexo e a sua fabricação e mantenimento requer muita energia. Assim que um peixe cego podia usar toda essa energia para outras coisas, como buscar alimentos ou reproduzir-se. Assim que a mutação da cegueira se expandeu por toda a população, até que depois de uma X-geração, todos os peixes eram cegos. É uma história curiosa, interessante, plausível e falsa, porque recentemente descobriram que os peixes cegos das covas não são cegos por uma mutação aleatória, senão a causa do mecanismo epigenético. Os genes para fabricar os olhos estão presentes, mas estão inativados por metilação. Para demonstrar que esse é o caso, os científicos injetaram uma substância que inibe a metilação nos embriões de peixes e esses embriões sim que desenvolveram os olhos. Isso é super importante para os temas que nós estamos tratando aqui, porque sugere que Deus colocou nos organismos mecanismos que nos permitem adaptar-nos a condições e ambientes diferentes, como viver na escuridade. E acontece que essas adaptações podem ver-se como alguma coisa mal. É possível imaginar a Deus desenhando peixes cegos, mas é mais fácil imaginar que Deus deu ferramentas para que esses peixes sobrevivam depois do pecado. Nas covas existem pouca comida e tem que economizar energias. Assim que prescindir dos olhos é uma forma boa para conseguir energia. O descobrimento da epigenética também nos proporciona um mecanismo rápido de adaptação. Os organismos já não dependem do azar, que coincidem por uma casualidade. O coelho branco da neve sofre uma mutação e o transformam em branco. No lugar disso, um coelho de pelo escuro, que se encontra num terreno nevado, detectaria a mudança de cor e isso transformaria os seus genes com uma melanina e adaptaria de uma maneira mais intencional e rápida. Existe um estudo que não se fez com coelhos, senão com lagartos, que mostra muito bem isso. Existe um tipo de lagarto nos Estados Unidos que vive em diferentes lugares. E em cada lugar, ele tem o color do fundo do ambiente em que ele vive. Uns são mais claros, outros mais escuros, dependendo das pedras da qual eles vivem. As diferentes povoados que eles vivem, existem diferentes genéticas entre eles. Mas o interessante é que se você tirar um lagarto de um lugar claro e colocar no lugar escuro, em menos de uma semana ele começa a mudar de cor para se camuflar no novo ambiente. Aqui vocês podem ver umas fotos e é o mesmo lagarto. Antes e depois da mudança do meio deserto claro a uma zona de pedras vulcânicas mais escuras. Isso significa que o animal detecta a mudança de cor. Isso transmite um tipo de mensagem que provoca uma mudança nos pigmentos da sua pele. Como eu disse antes, os científicos criacionistas estamos muito emocionados com tudo isso da epigenética. E temos vários investigadores adventistas trabalhando nesse tema. Eu vou colocar um artigo para que vocês possam ver
o que se estão fazendo, mas como sempre, existem coisas que ainda não sabemos. Nós falamos que etiquetas epigenéticas se transmitem durante várias gerações, mas não duram para sempre. Para que as adaptações sejam permanentes, essas mudanças devem passar da parte externa do ADN à sequência de letras. Isso nós não sabemos como acontece, mas seguimos investigando. Vamos terminar por aqui. A semana que vem, vamos terminar nossa sessão de biologia com um dos temas mais bonitos, dos que eu mais gosto, e que é a seleção natural e o altruísmo.